Capítulo 37. Bezalel fez a arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro que fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois aparelhou varas de madeira de acácia e as revestiu de ouro, e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser transportada. Fez a tampa da arca, o propiciatório também de ouro puro, 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e outro na extremidade oposta. Ele os fez formando um só conjunto, com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próximas da borda, a fim de sustentar as varas utilizadas no transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro para carregar a mesa. Fez também acessórios que deviam estar sobre a mesa, seus pratos, seus recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias onde se derramam as ofertas de bebidas, que são as libações, todos de ouro puro. De ouro puro fez o candelabro, de ouro batido o confeccionou, seu pedestal, sua haste e seus cálices, as figuras de botões e flores formavam uma só peça de arte com ele. 6 braços saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoas em um braço, um botão e uma flor, e 3 cálices em forma de flor de amêndoa no outro braço, com o botão e a flor, assim para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia a figura de 4 cálices em forma de flor de amêndoas com seus botões e flores, um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro e outro debaixo dos outros 2 debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Dessa forma, para os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça de arte com ele, um único bloco de ouro puro batido. Fez também suas lâmpadas em número de 7, seus cortadores de pavios e seus apagadores eram de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus enfeites e todas as demais peças que o acompanhavam. Fez também o altar dos perfumes de madeira de acácia com formato quadrado e medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas em forma de chifre formavam com ele uma só peça de arte. De ouro puro o revestiu, a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Debaixo dessa moldura lhe fez 2 argolas de ouro em cada um dos lados, em ambos os lados, para sustentar as varas que eram usadas para carregá-lo. Utilizou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Preparou o óleo sagrado para as unções e o incenso especial e aromático, obra de perfumista. Capítulo 38. Fez um altar de madeira de acácia para oferecer a oferta de elevação, chamado altar dos holocaustos, com as seguintes medidas: 1,35 m de altura, e como era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Nos 4 ângulos fez um acabamento na forma de chifres, formando uma só peça de arte com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, sob o rebordo do altar, embaixo, desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha de bronze para que servissem de receptáculo aos varais. De madeira de acácia fez essas varas, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas de bronze fixadas nos 2 lados do altar, a fim de que o pudessem locomover. O altar era, portanto, oco
e feito de tábuas. Fez uma bacia e sua base com bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. Construiu também o átrio. O lado sul, para o Negueb, tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com os ganchos das colunas e suas vergas de prata. O lado norte igualmente media 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Também os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental do mar, com suas cortinas externas, mediam 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e vergas de prata nas colunas. A parte oriental, que olha para o lado nascente, igualmente tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do átrio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas em volta do átrio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos, todos os suportes e a parte superior das colunas eram de prata, e todos os postes que serviam como colunas do átrio eram unidos por suportes também de prata. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das demais cortinas do átrio, media 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze, e todo o revestimento de seus ganchos e vergas eram de prata, assim como todo o topo dos postes que funcionavam como colunas. Todas as estacas e pregos usados no tabernáculo e na área do átrio eram de bronze. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo. A tenda da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também hábil em desenhar figuras por meio do bordado sobre linho fino, os quais sabia tecer com fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O total do ouro empregado na obra, entre todos os trabalhos de arte do santuário, ouro este que provinha das muitas ofertas de todo o povo, foi o equivalente a 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, igualmente com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para os postes erguidos em forma de coluna, para revestir as partes superiores dessas colunas e fazer suas vergas. O peso do bronze recebido como oferta movida pelo povo foi de 2,5 toneladas. Com este bronze fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessórios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todos os pregos e estacas utilizadas no tabernáculo e em toda a área do átrio. Capítulo 39. Com fios de lã azul celeste, púrpura, violeta e carmesim, fizeram as vestimentas sacerdotais litúrgicas para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo fizeram as roupas sagradas de Arão, exatamente como Iavé tinha orientado a Moisés. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim.
E bateram o ouro em placas finas, das quais cortaram filetes de ouro, a fim de serem bordados sobre o linho fino, juntamente com os fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, num notável trabalho artístico. Tinha o colete sacerdotal suas ombreiras, que se juntavam às suas extremidades e assim se uniam. O cinto que estava em cima para apertá-lo formava uma só peça com ele e era confeccionado com o mesmo material: fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, exatamente como o Senhor havia orientado Moisés. Prepararam as pedras de ônix fixadas com arte em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do éfode, estola ou colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor deu a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artístico trançado da mesma feitura do colete sacerdotal, fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Era quadrado e o fizeram dobrado em 2 com um palmo de comprimento de largura. Colocaram nele engastes de pedras preciosas dispostas em 4 filas. Na primeira fila havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda fila, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira fila, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta fila, um crisólito, um ônix e um jaspe. Estavam todas engastadas, bem fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma pedra representando cada nome dos filhos e clãs de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de cada uma das 12 tribos. Fizeram sobre o peitoral correntes trançadas como um cordão de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral, fixaram as 2 pontas dos cordões nos engastes e os prenderam nas 2 ombreiras do éfode, o colete sacerdotal, em sua parte dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 pontas do peitoral, na sua orla que atravessava o colete sacerdotal por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro que fixaram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, em sua parte inferior dianteira, perto da juntura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Juntaram bem as argolas do peitoral, as argolas do colete ou estola sacerdotal, com um cordão azul celeste, ligando-o ao cinturão para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, tudo em conformidade com o que o Senhor havia orientado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de lã azul celeste, obra de arte de tecelão, com uma abertura central. Em volta dessa abertura fizeram uma dobra tecida como uma gola para que não se rasgasse. Fizeram em toda a barra do manto aplicações em forma de romãs de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Também fizeram pequenos cintos de ouro puro, atando-os em torno da borda do manto. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor havia orientado Moisés. Fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas tecidas de linho fino, o turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho retorcido e o cinturão de linho fino retorcido de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois confeccionaram a flor de ouro puro, sinal da sagrada consagração, e nela gravaram como num selo real a inscrição: consagrado ao Senhor. Em seguida usaram um cordão de lã azul celeste para prendê-lo na parte de cima do turbante, exatamente como o Senhor havia orientado Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da presença de Deus. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia orientado Moisés. Então trouxeram o tabernáculo à presença de Moisés, a tenda e todos os seus acessórios sagrados, os ganchos, as molduras, os travessões, os postes que se constituíram em colunas às bases.
cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com seus varais e a sua tampa, o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença de Deus, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpada e todos os seus acessórios e o óleo santo da iluminação, o altar de ouro, o bálsamo da unção, o incenso de perfume exclusivo e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com sua grelha, suas varas para transporte, todos os utensílios sagrados, a bacia e sua base, as cortinas externas e a cortina para a entrada do átrio, as cordas e estacas da tenda do átrio, todos os acessórios sagrados para uso no tabernáculo e a tenda do encontro, e as vestimentas litúrgicas para oficiar as cerimônias sagradas no lugar santo, tanto as vestes santas para Arão, o sacerdote, como as roupas de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os filhos de Israel realizaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinham feito tudo de conformidade com o que o Senhor tinha orientado. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40. Então falou Yahvé a Moisés, orientando: no primeiro dia do primeiro mês levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Colocarás nela a arca da aliança do testemunho e a protegerás com o véu, a cortina sagrada à frente da arca. Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Trarás também o candelabro e nele instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e colocarás o véu, a grande cortina, à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e nela colocarás água. Estabelecerás o átrio, o grande pátio ao redor, e levantarás o véu na porta do átrio. Tomarás do bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que está dentro dele. Tu o consagrarás com todos os seus utensílios sagrados, e ele será santíssimo. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, consagrarás o altar, e o altar será igualmente santíssimo. Ungirás a bacia e sua base, e as consagrarás. Depois convocarás Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda do encontro. Tu os lavarás com águas, e vestirás Arão com suas vestimentas sagradas. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Isto se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio perene, geração após geração. Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Em seguida estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia orientado. Tomou as tábuas de pedra com os mandamentos gravados e depositou-as na arca da aliança. Instalou nela os varais para transporte e colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu a fim de proteger o acesso à arca da aliança. Tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, ao lado de fora da cortina do véu. E sobre ela dispôs em ordem os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor havia orientado. Colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo. E dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu, e em cima dele queimou o incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha orientado Moisés. Depois instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo. Montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, tudo segundo o Senhor havia determinado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés.
Todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado, eles se lavavam exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Finalmente, Moisés construiu o átrio, o grande pátio ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu à entrada desse átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo e de noite podia-se observar fogo dentro dela. E isto à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas de sua peregrinação.